Boa noite, professora e colegas. Eu sou a Carla e fazem parte do meu grupo a Ana Carolina, a Graciane e a Bruna. Nós vamos apresentar o trabalho sobre a doença de Parkinson. Eu vou iniciar então falando um pouquinho sobre a doença. Ela foi descrita pelo inglês James Parkinson no ano de 1817, que caracterizou a doença como paralisia agitante. É a segunda maior causa de doença neurodegenerativa, perdendo apenas pela doença de Alzheimer. A doença ela atinge atualmente cerca de 1% da população com mais de 60 anos de idade, ocorrendo em 0,3% da população, equivalente a aproximadamente 10 milhões de pessoas no mundo. Essa prevalência ela é em homens, com cerca de 1,5 a mais do que em mulheres. É uma doença incurável e altamente incapacitante. Ela pode ser definida como uma doença neurológica degenerativa e lentamente progressiva do sistema nervoso central, que acomete principalmente o sistema motor. A sua principal característica observada em pacientes é a intensa perda de neurônios cerebrais dopaminérgicos, predominantemente na região nígra. Do ponto de vista etiológico, a doença ainda permanece desconhecida. E alguns estudos têm mostrado a interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Esses fatores ambientais, colegas, eles são desconhecidos. Essa interação desses dois fatores causa estresse oxidativo, inflamação, disfunção mitocondrial e alteração de aglomerados de proteína, que em conjunto precipitam fenômenos neurodegenerativos. Eu vou falar agora um pouco sobre os sintomas motores e sintomas não motores. Bom, os sintomas motores contêm a diminuição de expressão facial, né, colegas? A paralisia facial. E com isso vem também a dificuldade na fala, na deglutinação, a presença de micrografia, alterações nos aparelhos respiratórios, perda e independência nas atividades diárias. Então, como é uma doença neurodegenerativa, ela começa a deteriorar o corpo, né, do paciente. O paciente começa a ter dependência de outra pessoa para cuidar, para fazer as atividades diárias, né, e também alteração no equilíbrio e rigidez, ou seja, o corpo ele começa a se contrair, causando até essa má postura, como a gente pode observar nessa figura, né, alteração na marcha, então tem dificuldade de caminhar também. Sintomas não motores são os distúrbios autômicos, distúrbios no sono, sintomas neuropsiquiátricos, cognitivo, comportamento e humor. A causa dessa doença é a intensa perda de neurônios cerebrais dopaminérgicos, né? Ou seja, esse neurotransmissor, substância química que ajuda, né, na transmissão de mensagens entre as células nervosas. É predominante na região nígra, como a gente pode ver nessa figura, componente do sistema motor extrapiramidal relacionada diretamente com a coordenação dos movimentos, né? Justamente por essa falta de neurônios cerebrais, né? Da dopamina, né? Desse neurotransmissor que acaba causando essa doença. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bruna. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os marcadores biológicos sobre a doença de Parkinson. Então, alguns estudos nos mostram uma série de genes que foram relacionados a essa doença e foram clonados para que pudessem ser feitos estudos, como eles o PARC2, o PARC5, PARC6, PARC7, PARC8 e PARC9. Desses, as alterações mais frequentes encontradas, elas estão nos genes PARC2, que vem na forma de herança autossômica recessiva, e o PARC8, que vem na forma de herança autossômica dominante. Essas mutações do gene PARC2, elas estão mais relacionadas à doença de Parkinson tendo início antes dos 50 anos. E as mutações no gene PARC8, elas foram inicialmente descritas em pacientes com o início da doença após essa idade. Porém, já existem estudos que mostram também a disfunção do PARC8 em pacientes com o início precoce. Esses distúrbios, então, eles nos mostram que existem mutações nesses genes que levam a disfunções da via da ubiquitina proteasoma, que chama UP,
e também maior suscetibilidade ao estresse oxidativo. Então, em cultura de células, afirmou-se que há interação entre os produtos do gene PARC2 e PARC8, que é a parquina e uma ubiquitina de ligase E. E ela é uma quinase. Então, aparentemente, essas duas elas interagem por meio de um domínio chamado ring da parquina. E sabe-se também que essa proteína sinfilina 1, ela é encontrada nos corpúsculos de Levy. E isso interage com a parquina. Mas uma série de outros substratos ligados a essa proteína da via UP ainda são desconhecidos. Então, é um estudo meio recente ainda, esses marcadores biológicos. Então, esses estudos dos marcadores biológicos é muito importante porque quando o paciente começa a mostrar sintomas da doença de Parkinson, estima-se que 75% da população de neurônios dopaminérgicos na substância negra, que é uma das principais regiões afetadas na doença de Parkinson, já estaria afetada. Então, nunca se sabe exatamente em que época da vida esse processo se inicia. E com esse diagnóstico pré-sintomático desses indivíduos, a gente consegue ter uma melhor compreensão da fisiopatologia da doença, como uma possibilidade de tratamento precoce também, uma vez que essas terapias neuroprotetoras se tornam disponíveis. E também para identificar a doença precocemente, fazer um tratamento precoce para que não tenha progressão da doença de Parkinson no paciente. A maior dificuldade de se encontrar bons biomarcadores para a doença de Parkinson é o fato de que as suas manifestações elas ocorrem predominantemente no sistema nervoso central, e esse tecido não é fácil de ser estudado com a pessoa em vida. Então, nesse slide dos distúrbios relacionados, a gente consegue ver bem direitinho onde fica essa substância negra do cérebro, que é a parte mais afetada pelo Parkinson. Fica bem ali no centro e tem o desenho para vocês aumentado do ladinho. Então, isso causa uma degeneração na parte do cérebro, que é onde auxilia a coordenação dos movimentos. Então, quando a pessoa está com o músculo relaxado, ela tem muitos tremores, e com a doença mais acelerada, ela treme o tempo inteiro. E quando os músculos estão rígidos, ele faz movimentos muito lentos, então a pessoa perde totalmente o controle sobre os movimentos. Então, eu sou a Ana, vou falar sobre o diagnóstico da doença de Parkinson. O diagnóstico, então, ele é essencialmente clínico, ele é baseado nos sinais e sintomas. A evolução da doença, a gravidade e a progressão dos sintomas vão variar de um paciente para o outro. E não se dispõe até o momento de um teste diagnóstico para a doença, ou seja, não vai ter um teste específico para diagnosticar. Embora os neurologistas geralmente concordam que o diagnóstico da doença de Parkinson requer a identificação de alguma combinação dos sinais motores cardinais, como tremor de repouso, bradicinesia, rigidez com roda dentada e anormalidades posturais, uma classificação clínica padrão ainda não foi obtida. Atualmente, então, os critérios do Banco de Cérebro da Sociedade de Parkinson do Reino Unido são os mais utilizados para o diagnóstico. Com base nesses critérios, então, o paciente terá diagnóstico de doença de Parkinson se ele apresentar lentidão dos movimentos, que é a bradicinesia, pelo menos um critério necessário e pelo menos 3 critérios de suporte positivo. Então, eu listei alguns critérios necessários aqui para vocês. Rigidez muscular, tremor de repouso, avaliado clinicamente, que geralmente acontece nas mãos, bradicinesia, como citei anteriormente, e instabilidade postural não causada por distúrbios visuais, vestibulares, cerebelares ou proprioceptivos. Os critérios de suporte positivo, então. 3 ou mais são necessários para o diagnóstico, como o início unilateral, então iniciando de um lado do corpo, geralmente nas mãos, presença de tremor de repouso, a doença, então, sendo progressiva, persistência da simetria dos sintomas, boa resposta à levodopa, presença de discinesias induzidas por levodopa, resposta à levodopa por 5 ou mais anos e evolução clínica de 10 anos ou mais. Os exames complementares, então. A tomografia cerebral, ressonância magnética e etc. vai servir apenas para avaliação de outros diagnósticos diferenciais. O exame de tomografia computadorizada por emissão de fóton único para quantificar a dopamina cerebral pode ser também utilizado como uma ferramenta especial para o diagnóstico de Parkinson,
mas na maioria das vezes é desnecessário por conta do caso clínico e evolutivo característico do paciente. Então, assim, o tratamento para a doença de Parkinson, ele é feito da seguinte maneira, através de remédios, fisioterapia, tratamento natural e cirurgia. Vamos falar brevemente de cada um deles. Os medicamentos, eles podem ser prescritos por qualquer médico, mas o ideal é que seja um médico especializado na área, como, por exemplo, o neurologista ou geriátrica, né? Então, aqui nós temos exemplos de ação e exemplos de medicamentos. Por exemplo, nós temos aqui a levodopa. Nós temos como medicamento a prolola, sinemet e mandopa. Nós temos também aqui anticolinérgicos. Nós temos vários, vamos citar dois, arquineton e gentin. Também temos a mantandina, que nós temos como medicamento mantidam. Aqui temos mais alguns exemplos de ação e exemplos de medicamentos. Nós temos aqui inibidores da monoamino-oxidase B, nós temos NIA e Deprilan. Também temos inibidores catecol-O-metiltransferase, temos a Tasmar e Contan. Também temos agonistas dopaminérgicos, que temos vários, vamos citar aqui dois, que é Permax e Parlodel. Então, o tratamento inicial ele pode ser feito da seguinte maneira, né? É claro que quem vai escolher o tratamento para o paciente vai ser o médico que está tratando desse paciente, né? O médico especializado. Então, aqui nós temos exemplos de pacientes leves sem disfunção cognitiva, com idade abaixo de 70 anos. Nós temos aqui a martandina, seleginina e rastagilina. E pacientes moderados sem disfunção cognitiva com idade menos de 70 anos, nós temos aqui os agonistas, dopaminérgicos, amantadina, e pacientes moderados graves com idade acima de 70 anos, nós temos a L-Dopa. Lembrando que a L-Dopa é o medicamento mais utilizado para a doença de mal de Parkinson, né? Mas como eu já disse no início, quem vai escolher o melhor tratamento vai ser o médico que está tratando desse paciente, né? Por quê? Porque se eu for em qualquer médico e tenho sintomas leves, por exemplo, e tomo lá um remédio mais forte, tipo a L-Dopa logo de primeira, eu posso ter efeitos colaterais, como por exemplo, perca de memória e outros efeitos que podem estar aí associados. O tratamento por fisioterapia, ele pode ser iniciado logo que o diagnóstico seja confirmado. Esse profissional, ele vai avaliar esse paciente, ele vai decidir qual vai ser o melhor exercício, qual vai ser a melhor sessões, se vai ser diária, quantas vezes por semana, se vai ser semanal ou se vai ser só 2 vezes por semana e assim por diante, né? Também pode ter a realização de fonoaudiologia, porque a doença ela ataca a fala, né? Então, por isso essa realização de fonoaudiologia. O objetivo da fisioterapia para o mal de Parkinson é a redução das limitações funcionais causadas pela rigidez, lentidões dos movimentos e alterações posturais. Também a manutenção ou aumento das amplitudes de movimentos, prevenindo contraturas e deformidades. Melhora o equilíbrio, marcha e coordenação. Aumento da capacidade pulmonar e resistência física no geral. Também a prevenção de quedas e o incentivo ao autocuidado, né? O tratamento natural, ele não substitui a terapia com medicamentos. Então, essa terapia natural, ela é feita com um nutricionista que poderá indicar como adequar a dieta. E geralmente, essa dieta, eles colocam alimentos ricos em vitamina E. Então, o tratamento por cirurgias, ela também não substitui a terapia com os medicamentos. Ela apenas vai também aliviar os sintomas, né? Nós temos aqui a cirurgia ablativa. O objetivo dessa cirurgia é destruir as áreas específicas do cérebro alterada pela doença. Como é feita essa cirurgia? Então, assim, o cirurgião, ele utiliza uma cânula que é introduzida no cérebro, né? Por meio de um pequeno orifício. Essa cânula, ela tem uma ponta aquecida que é capaz de destruir por coagulação a área de onde se origina as descargas anormais. Ela é feita com o paciente acordado, né? A cirurgia ablativa, ela não cura a doença de Parkinson.
apenas alivia alguns sintomas. Já a cirurgia e estimulação cerebral profunda, ela também conhecida como marca-passo cerebral, que vocês vão ver mais adiante o vídeo, que foi a que o paciente entrevistado fez. Então, essa técnica ela é utilizada para estimular as regiões específicas do cérebro, ou seja, condições neurológicas como Parkinson, como também, por exemplo, Alzheimer, entre outras doenças. Ela é aplicada para tratar principalmente os distúrbios dos movimentos, como, por exemplo, tremores, rigidez, entre outros. Essa técnica, ela também não tem cura. Essa doença, ela alivia e reduz a quantidade de medicamentos, né? Então, também reduz os sintomas. O paciente entrevistado, ele conta que quando tá tudo funcionando, tipo o marca-passo, juntamente com os medicamentos, ele reduz 80% dos sintomas. Então, ele diz que tem uma vida normal. Então, a cirurgia, como eu já falei, ela não se substitui a terapia por medicamentos, né? Ela reduz as medicações, mas não substitui, né? E o paciente, ele alivia esses sintomas, né? Esses sintomas. João, quando começou a apresentar os sintomas, o senhor lembra? Em 98? É. Isso? E como foi o diagnóstico? O senhor sentiu sintomas e foi no médico, é isso? Foi lenta. Foi lenta? É. Isso aí, né? Mas o senhor recebeu o diagnóstico de forma... Ou foi um choque para o senhor quando o senhor descobriu que estava com a doença de mal de Parkinson? Eu não sabia nem o que era, né? O senhor não sabia o que era, certo? Nem um ano eu descobri. Um ano descobriu. Foi um choque. Foi um choque, né? Eu imagino que sim, né? O senhor toma medicação diária, seu João? Toma? E quando o senhor toma essa medicação, o senhor se sente melhor ou o senhor fica do mesmo jeito? Demora. Demora, mas vai, né? Agora, mas assim foi. Às 2 horas da manhã, Isso. ia tomar o remédio. Aí volta. Aí volta. Porque eu estava conversando com o seu irmão, ele disse que o senhor, quando toma medicação direitinho, que o senhor está com outro probleminha que tem que usar marca-passo, quando está tudo ok, ele disse que o senhor leva uma vida normal, vai, trabalha e tudo, é isso? Ai, que bom, né, seu João, que pelo menos a medicação alivia, né? Graças a Deus. Isso é muito engraçado. A operação. Eu me plantaram 2 eletrodos na cabeça. Ah, entendi. O senhor teve uma operação na cabeça, isso? Já tá 2 eletrodos. Ah, entendi. 2 eletrodos, isso aí. Eu até 80%. 80%? Graças a Deus, né, seu João, que melhora. Então, os eletrodos é para reduzir isso, as crises, isso? Entendi. Esse eu não falei. Entendi. Mas os médicos disseram pro senhor se tem cura ou se só é controle mesmo? Não tem cura, não. Não tem cura, né? Só controle, né? Melhor até 80%. 80%, ainda bem, né, seu João, que pelo menos isso, né? E o senhor lembra o nome da medicação que o senhor usa ou não? Eu lembro. Prolopa. Pilopa? Prolopa. Polopa. Prolopa. Prolopa. Uhum. Ciclão. Mantilhão. Cata. Até. Ah, entendi. Esse
você também. Não, então é bastante medicação, né, seu João? Então, um Azilete por dia. Nossa, é bastante medicação. É. Bastante. E o senhor toma todas juntas ou dá intervalo de uma para outra? Integrado. Intervalo. Então, eu pego para 6 horas. Como eu tiver, Entendi. para se ficar, já está bom. Entendi. Às 8 horas tem um Azilete. À noite. Às 8 horas. Às 8 horas, aham. Às 10 horas tem um. Não. E às 10 horas tem um ciclone. 10 horas tem um. Já está bom, né? Opa. 10 horas tem um ciclone. E opa. Às 10 horas. Nossa, é bastante, né, seu João? Mas que bom que ajuda a aliviar, né, suas crises, né? Que o que importa é aliviar, né? Porque se já alivia 80%, já é uma glória, né, seu João? O senhor poder fazer suas atividades, o senhor poder fazer tudo que o senhor fazia antes dela, né? Eu acho que é melhor. Cabeceira. Um ABC? Essa linha, ela faria melhor. Essa linha aqui. Melhor, né? Não faz jeito. Bate. Respeita aí. Então foi bem complicado, né, seu João? Foi, né? Foi. Nossa, o senhor é um guerreiro mesmo. Guerreiro mesmo. Que eu acredito que até para sua família foi um choque, né? Saber dessa doença, né? Não só para o senhor, claro, que para o senhor principalmente, mas para a família também, né? Os filhos, né? É hereditário. Hereditário, né? Mas eu sei que pessoas da minha família. Só o senhor tem. Então, como ele falou, é hereditário, mas ele ressaltou aqui que da família dele, só ele tem. Parece que eu conheço. Não. Nenhum parente que ele conhece tem. Já. Então, seu João, eu agradeço muito a atenção por o senhor ter me recebido, porque são poucos que recebem a gente. As considerações finais, então. As pesquisas referentes a Parkinson, principal enfermidade motora atual, envolvem o melhoramento de terapias farmacológicas, a mais disponível para a maior parte dos pacientes com DP. A cirurgia também é alvo de pesquisas de muitos neurocientistas, com o objetivo de diminuir seus custos e aperfeiçoar suas técnicas, mas a área mais explorada atualmente envolve a terapia celular. Infelizmente, há muito para se investigar, para se superar muitos dos obstáculos da terapia celular, como descobrir maneiras mais eficazes de obter células-tronco, aumentar a sobrevivência das células dopaminérgicas transplantadas, diminuir os possíveis efeitos adversos, saber seguramente se o sistema imunológico não vai atacar as células transplantadas, evitando uma resposta imune possivelmente fatal, e compreender melhor as vantagens e desvantagens das células-tronco adultas em relação às embrionárias, otimizando sua obtenção e utilidade. Aqui são algumas referências bibliográficas e eu quero agradecer então a atenção de todos os colegas e da professora. Esse foi o nosso trabalho de doença de Parkinson na matéria de bioquímica clínica. Muito obrigada.